Então, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos que estão hoje comigo, né? Fazendo mais uma noite onde a gente pode compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas experiências. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, como é a nossa proposta aqui dos kamikazes, né? Um tema que a maioria prefere evitar, que não é muito falado nas redes sociais, não é um conteúdo muito abordado. O tema de hoje é: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz? Estratégia dos filhos da luz para vencer o mal. Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai bater um papo aqui divertido, para a gente explorar esse assunto. Hoje estão comigo o Enival, direto de Goiânia, né? O Pedro, direto de Niterói, e a Laura, direto de Marte, né? Vamos estar ali na sua nave espacial. Nós estamos aqui reunidos neste momento para conversar, bater esse papo. Então, pessoal, para começar, queria perguntar para vocês o que significa na visão espiritualista, né? Porque aqui a gente aborda tanto doutrina espírita, a espiritualidade no geral, a gente traz várias informações de várias escolas diferentes, né? Que para a gente enriquecer aí nossa conversa, nosso debate. Então, nessa visão espiritual, o que quer dizer os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz? Quem são os filhos das trevas? Quem são os filhos da luz? O que quer dizer que um é mais astuto que o outro? E aí? Muito bem, vamos começar a enlouquecer as ideias. Vamos fritar os neurônios. Que nos assistem, boa noite aos queridos colegas aqui, Karim, Enival, Pedro. Eu estava pensando, né, sobre esse tema, é um tema muito interessante, mas ele já vem dentro de uma realidade na qual a gente já nasce mergulhado, que é essa dicotomia, essa polaridade de bem e mal. E eu sempre questiono muito isso, né? Porque essa polarização que leva aos extremos é exatamente o que está fazendo com que o mundo esteja nessa confusão em que se encontra. Existem trevas e existem luz? Existem. São absolutas? Não. Não são absolutas. Mas como reconhecer, né, o que seriam os filhos das trevas e o que seriam os filhos da luz? Teoricamente, todos nós nesse universo, especialmente nesse planeta, somos luz e treva. Depende do que predomina em cada um de nós, depende do que cada um desenvolve, do que cada um escolhe se dedicar. Então, eu acho que vai muito por aí. A gente é condicionado desde criancinha, né? As histórias de bem e mal, de que o bem sempre vence, mesmo que depois de muita tribulação e sofrimento, mesmo que demore muito tempo. A gente é condicionado a isso, a gente ouve isso desde criança, né? Que é bem contra o mal, que é treva e luz. Depois a gente, adolescente, passa a cultuar os super-heróis e os vilões. Né? A gente está mergulhado nesse universo, então é muito difícil escapar dessa dicotomia. E eu acho que o grande problema está exatamente aí. Se alguém quiser continuar o raciocínio, vamos filosofando. É uma dualidade, né? Sim, a gente vive mergulhado nela. Mas, na verdade, essa dualidade é opostos de uma mesma coisa. Sim. Né? Seja o ser humano, seja um objeto, são lados opostos de algo que é inteiro. Sim. Não é algo lá e outro aqui. Exatamente. É yin e yang, né? E aí a gente tem que acabar lidando
com as trevas e a luz que existe dentro de nós mesmos, só que alguns cedem mais às trevas e Isso, outros cedem mais à luz. isso. E o que faz com que a gente ceda para um lado ou para o outro? O que nos leva a ir para um lado ou para o outro, na opinião de vocês? E aí, Pedro, o que tu acha? Eu vou chamar a atenção para uma maneira militar de pensar. Se a gente está falando de guerra, né, guerra espiritual, primeira coisa, antes de qualquer coisa, boa noite aos nossos amigos aqui que estão vendo, a todos nós, essa conversa. Boa noite aos meus caros amigos aqui já de muito tempo, bom vê-los novamente. Então, eu queria chamar a atenção, eu quero colocar um ponto de vista mais ligado à questão da guerra em si, né, dos conceitos da guerra. Se a gente parar para pensar, a gente está falando que existe uma guerra espiritual em curso, significa que existem lados. E uma das coisas que a gente aprende numa guerra, né, que a gente aprende com a guerra, é que cada lado recruta os seus soldados e cada soldado procede de acordo com a diretriz daquela facção que está em conflito, certo? E para cada lado combatente, aquela facção, aquele pensamento se justifica. Eles estão defendendo uma determinada maneira de ver. Eu não estou entrando no mérito aqui qual é a maneira certa ou errada, porque seria exatamente o que a Laura está colocando, porque assim, o que para a lógica de um é justificável, para a outra não é, e por isso há o conflito. Né? O conflito é quando a negociação cede lugar à resolução através da violência, já que não houve possibilidade política e diplomática de se resolver alguma coisa. Né? Isso, o próprio Clausewitz já falava isso, né? Que a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Então, quando você fala em duas facções, a pergunta é, mas voltando lá aos filmes de Bang Bang antigos, quem é o mocinho, quem é o cowboy, quem é o bandido aqui nessa história? Né? Cada lado tem a sua visão, certo? Obviamente você pode dizer, mas existe o mal absoluto, o bem absoluto. Será? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente pode falar até de métodos. Os métodos talvez sejam mais ligados a isso que a gente está falando. Mas em termos de objetivo estratégico, cada lado tem o seu. Né? E cada combatente vai fazer o possível para fazer com que aquele modo de visão vença. A pergunta que a gente tem que se fazer é: a gente está entrando quase que no conceito da guerra legítima, da guerra válida, né? Que é uma discussão que se tem hoje. Aliás, sempre se teve. A pergunta que a gente precisa se fazer é: será que existe essa distinção absoluta dentro de um processo de conflito? O grande problema hoje é o que a Laura colocou. A gente não ouve o outro lado não ouve a gente. E a gente vai para o conflito pela violência. A gente não consegue negociar porque a gente tem uma ideia meio que cristalizada do que é realmente o bem, do que é o mal. Existe uma diferença muito grande entre ser do bem e ser bom, né? Entre ser malvado e ser do mal, que eu prefiro colocar como ser de uma oposição à maneira que uma determinada maneira um determinado grupo pensa, né? Então, assim, será que essa guerra, ela não é exatamente, essa chamada guerra espiritual, ela também não pode ser vista como um conflito entre um determinado legalismo e uma determinada insurgência, sem entrar no mérito aqui de quem está fazendo o quê? Porque quando o soldado chega na guerra, a gente observa que a guerra leva você a fazer coisas que você, num estado de paz, não faria, exatamente em função de sobrevivência. Às vezes você deixa de lutar uma guerra pela causa que inicialmente te levou lá, e você está lutando pelo companheiro de trincheira que está do seu lado, para que os dois saiam dali vivos, né? Então, nesse contexto, muitas vezes as atitudes que são tomadas, elas vêm da própria névoa da guerra, vêm da própria... A guerra é algo que você entra e não sabe como é que ela vai acabar. A própria situação, a conjuntura do combate, né, vai levando a você a não ter total domínio da sua razão, muitas vezes agindo pelo instinto. E nós somos ainda, no nosso estágio evolutivo, ainda temos um instinto muito forte. Então, eu acho que já de cara, começar a dicotomizar a coisa de isso aqui é totalmente bom, isso aqui é totalmente mal,
Não, a gente precisa ouvir os dois lados. Por que está havendo essa contenda? O que está acontecendo? Né? E isso talvez possa ser ampliado até para uma guerra espiritual. Tem coisas que a gente não conhece. Né? Nosso passado ainda é basicamente bem desconhecido. Nós viemos para cá num exílio. A gente está falando agora como uma determinada consciência particularizada. Eu sou um ego que o meu espírito projetou para fazer uma determinada tarefa. Mas o que esse mesmo espírito, né, que eu hoje represento, o que ele já passou, de onde ele veio, o que ele já fez, talvez em épocas pré-humanas, se é que isso pode ser colocado na equação. Então, assim, dizer que eu sou da luz, ou fulano é das sombras, eu acho que eu estou numa determinada condição e ele também está numa determinada condição, e isso é mutável, né? E a gente vê, senão a evolução não teria sentido. Então, colocar assim, uma maldição em cima de quem olha para o outro e diz: você é meu inimigo. Será que você é meu inimigo ou você é meu adversário? São coisas diferentes, né? A gente está defendendo coisas diferentes. Será que a gente, de repente, não percebe que a gente pode estar defendendo até a mesma coisa? Só que cada um tem uma concepção do que seria essa coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que já começar meio que sacudindo esses conceitos absolutos, como disse a Laura, e tentar entender que, primeiro, a gente não é, a gente está em alguma condição, e segundo a própria arte da guerra, se eu não conheço o meu inimigo, com quem eu estou lutando e por que eu estou lutando, eu já começo em desvantagem. Porque eu já primeiro tendo a subestimar o engajamento dele com a causa que ele defende. Eu não sei o nível de profundidade daquilo que ele defende, nem por quê. E aí eu posso subestimar esse cara e não conseguir sequer nem ser um adversário à altura desse inimigo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa olhar é quem é o meu inimigo, por que eu estou me dizendo do bem, por que eu estou me dizendo do mal. Será que todas as minhas atitudes realmente contribuem para o que eu chamo de bem? Né? Será que quando eu sou testado e levado a um limite, a minha atitude seria a mesma, como é o que a guerra faz, que faz você sair daquele seu estado normal e entrar num estado em que você, 10 anos depois, você olha e diz: meu Deus, eu fiz isso. Né? Então, prefiro deixar essas perguntas no ar que tentar responder uma coisa que é meio mais complexa do que parece. Mas é interessante esse início que vocês trouxeram, porque para a gente entender o macro, a gente precisa entender o micro. Até comentei isso na live passada que a gente fez, porque o externo é reflexo do nosso interno. Como o Pedro falou, hoje eu estou Karim, ele está Pedro, está Laura, está Nival, mas nem sempre fomos Karim, Pedro, Laura e Nival. Nem sempre estivemos nas trevas, nem sempre estivemos na luz. Né? A gente passou aí, fizemos estágios em vários espectros dessa dimensão, né? Dessa janela aí. E é interessante a gente iniciar no micro, porque quando a gente entende os ímpetos da pessoa, quando a gente entende o ser humano, a gente consegue entender as relações e os objetivos, né, digamos assim, das trevas ou da luz, né? O Pedro falou em guerra espiritual, né? Ele trouxe esse termo, levantou essa bola. E é interessante que no campo de batalha, isso me veio assim agora, nós temos os soldados que têm plena consciência onde estão, o que estão fazendo, o que eles estão defendendo, ou quem eles estão defendendo, o que eles têm que fazer lá, qual é o objetivo, eles estão antenados em tudo, é como se eles estivessem presentes ali, em plena consciência. E tem aqueles que estão ali porque caíram de paraquedas, estão só tentando, são só mais número, estão ali só se somando e tentando sobreviver, não morrer. Né? Levando isso para o nosso dia a dia, levando isso para o macro aqui, para as nossas relações, porque a gente está vendo no mundo hoje, me parece que as pessoas estão mais ou menos assim também. Tem pessoas que sabem
o que fazer, como fazer, o que elas estão fazendo, elas estão bem conscientes, seja trabalhando para o bem, seja trabalhando para o mal, e tem aqueles que estão assim, caíram de paraquedas, estão ali porque chegaram, né? Eles estão ali fazendo número, exatamente isso, e fazendo bagunça, né? Em geral, estou generalizando. Aí eu vou perguntar para o Enival, o que tu acha, assim, qual é a perspectiva que tu tem com relação à relação das pessoas e como elas agem no mundo? Porque isso é extremamente importante para a gente entender a motivação e passar depois para um próximo nível aqui da nossa conversa, que é uma coisa é o que a gente sente dentro da gente, o que nós queremos fazer para o mundo, como nós queremos modificar o mundo, enfim, as coisas ao nosso redor, o nosso externo, que é reflexo do nosso interno, do que a gente sente, do que a gente é. E outra coisa é uma estratégia superior, tanto do bem quanto do mal, que utiliza essas pessoas e o que elas sentem e o conhecimento que elas têm, ou se elas são só mais um número, para os seus objetivos. Então, existe uma estratégia. Então, a gente tem esses dois polos. As pessoas que agem ali por impulso e que acabam sendo utilizadas, e tem a estratégia. O que tu pode nos trazer, assim, para contribuir com relação a isso? Meus cumprimentos à Karen, à Laura, ao Pedro e a quem está nos acompanhando aí. Bom, antes de responder a sua pergunta, Karen, só para acompanhar a reflexão inicial do seu primeiro questionamento, é que, de fato, né, como a Laura e o Pedro também disseram, uma dicotomia, a gente já nasce, nós, como consciências particularizadas, ilimitadas, né, ou seja, consciências humanas, mentes humanas, a gente nasce e mergulha aqui, né? O fato de nascer, estamos mergulhados na dicotomia e nesse dilema. Porque toda mente humana que, de maneira simplória ou mais sofisticada, pensa acerca da vida, em algum momento a gente vai fazer essa reflexão. O que é o bem e o que é o mal. Então, partindo da perspectiva do micro, como você citou, Karen, aqui no nosso próprio corpo existem zilhões de células, de bactérias, de protozoários, e eles estão se digladiando aqui nesse momento que a gente está conversando, né? Então, a depender de como nós vamos conceituar o possível bem e o possível mal, isso já está acontecendo dentro da gente, né? Porque as bactérias que, para a nossa sobrevivência corporal, são boas, elas estão combatendo essas bactérias malvadas, ruins, ou nessa perspectiva que a gente trouxe do primeiro questionamento, trevosas, né? Então, talvez o mal, o Pedro citou isso, ele seja circunstancial, né? Acho que é interessante a gente pensar nessa perspectiva de ser circunstancial. E esse mal talvez seria algo, seja de maneira articulada como um grupo ou de maneira solitária, que tenta, de um modo ou de outro, atrapalhar o funcionamento de algo. Nesse meu exemplo, seria o funcionamento corporal, né? Então, quando a gente vai expandindo isso para uma comunidade, para um grupo de comunidades que vai formar uma sociedade, isso vai se sofisticando e ficando cada vez mais complexo, né? E aí que mora o perigo, né? Da gente não ter a lucidez adequada para fazer uma leitura mais fidedigna possível, porque posso incorrer no erro de defender meu lado, que isso também não é um erro, mas em detrimento de quê, né? O Pedro disse que às vezes se tem um objetivo e o que vai diferir de um mal para o bem seria o modo como isso vai ser executado, né? Como você falou, você citou das guerras e tudo mais. Então, talvez a gente possa inferir que é o modo como a coisa é feita, almejando um objetivo, algo em específico, né? Então, só para complementar o primeiro questionamento, agora o segundo, quando você cita sobre as pessoas, os seres humanos que compõem a nossa civilização planetária, também é algo muito complexo, né? Já que a gente está trazendo uma perspectiva espiritual e a gente entende que houve
uma migração ou transmigração de vários seres, de vários agrupamentos que foram alocados aqui no nosso planeta, olha o quão complexo isso se torna, né? Porque imaginar, se a gente pegar no nosso Brasilzão aqui, que nós temos vários estados que são compostos por cidades e etc e tal, imagina eu pegar 5 pessoas do norte, de um estado específico, 5 do nordeste, 5 do centro-oeste, do sudeste e do sul, para elas conviverem durante 10 dias, né? Nós teremos muitos conflitos, né? Vocês vão de convir que nós teremos muitos conflitos, mas eu acho que a chave aqui, a gente que almeja uma possível lucidez de agir de uma maneira cada vez mais decente, mais digna, respeitando as individualidades, é essa perspectiva de não ser inimigo. Talvez, circunstancialmente, rivais, né? Como num jogo de futebol, existe o meu rival e eu vou ganhar dele dentro das 4 linhas, ele dentro de campo, mas fora isso, o respeito mútuo, ele deve prevalecer. E quando a gente fala das pessoas como um todo, da sociedade planetária do nosso planeta Terra, nós 4 estamos aqui, nós poderíamos estar fazendo outras coisas, né, com a nossa família, etc e tal, se divertindo, estudando, mas por algum motivo a gente escolheu estar aqui. Algo que nos motiva, né? Que a gente às vezes nem sabe o que exatamente é isso, se é a nossa consciência, se são inspirações. Como é delicado a gente cobrar isso do todo, né? Ou seja, da humanidade inteira. Porque aqui entrarão fatores inúmeros, psicológicos, predisposições, fatores religiosos, fatores sociais, políticos. Então a coisa vai se complexando de um modo que é muito difícil da gente afirmar categoricamente que é assim ou que é assado, porque vai depender da circunstância. Ou seja, nós mergulhamos e todos os seres humanos que estão aqui mergulharam também. Nós estamos engateando, tentando entender esse processo, o que seria o bem, o que seria o mal. E as pessoas que vão passar por essa encarnação aqui na contemporaneidade e que não terão possibilidades, sejam sociais, ou seja, no núcleo familiar, de pensar sobre isso, né? Porque isso a gente tira um tempo, a gente despende uma energia para pensar essas coisas. O acaso, será que existe acaso, etc e tal. Então eu vejo, claro que eu não acho que nós não gostaríamos que fosse assim nos nossos sonhos, né, nos nossos projetos, naquilo que a gente acha que seria o ideal, de ter acesso a um conteúdo diferenciado, como esse que a gente está tentando promover. Então acho que as pessoas elas vão no deixa a vida me levar. E se a gente deixar a vida nos levar, a gente não pensa nisso. Ou seja, eu vou acabar compondo um grupo X, um grupo Y, e é isso mesmo. Eu não penso acerca daquilo. Pô, será que isso que eu estou fazendo é do bem ou é do mal? Ou será que é adequado? Será que é ético, né? Às vezes pode ser ético para aquele grupo específico. Aí de novo, a gente vai circunstancializar a coisa, né? Vai fazer parte do ethos daquele grupo, o modo como se comporta. Então, eu não trouxe uma resposta muito precisa, porque, de fato, eu acho, como o Pedro disse, a gente está fazendo especulação aqui, né? Levantando possibilidades e sementes para a gente refletir, né? Eu acho que é isso. Vou puxar um gancho do que tu está falando, Nival. Deixa a vida me levar, né? As pessoas vão vivendo empurrando com a barriga. E nessa de empurrando com a barriga, eu vejo os movimentos espiritualistas, tanto no nosso país como em outros países com outras culturas religiosas, se fala muito na prática do bem, no amor, na caridade, né, que são coisas importantes, são valores, são aspectos importantes que a gente precisa nutrir, que a gente precisa incentivar nas outras pessoas, sim. A gente não pode parar de falar sobre isso, porém só se fala nisso. E aí não se estuda todas essas questões
né, das trevas, das obsessões coletivas, das obsessões na política, né? Que a gente sabe, começa no micro, vai para o macro, e do macro vai para o micro. É essa dualidade, né? E aí, trazendo o tema da nossa live, por que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz? Me parece que os filhos das trevas, eles são mais corajosos, eles são mais incisivos, eles, como é que eu vou dizer? Eles não têm medo, eles não têm melindres. Já os filhos da luz têm tudo isso ao contrário, né? O oposto. Tem medo, são melindrosos, pisam em ovos, parece que não querem nem saber falar desses assuntos, preferem ficar aqui no feijão com arroz, como a gente diz, né? E isso é muito prejudicial, porque mesmo achando que eles estão fazendo bem, como a gente conhece na frase, eles podem estar bem mal. Eles podem até estar fazendo algum trabalho positivo na sua comunidade, podem, né, instruindo dentro de um centro espírita, de uma igreja, enfim, independente da religião, mas eles podem também estar servindo de massa de manobra, para qualquer lado que seja, estou aqui generalizando, né? O que vocês acham sobre isso? É interessante você colocar essa comparação, né? De que os filhos das trevas são mais corajosos. Eles são, sim, mais ousados. E eu penso que os filhos da luz, colocando a gente aqui como mais tendentes à luz e ao bem, que nós perdemos muito e nos perdemos no caminho quando a filosofia foi engolida pelas religiões. E quando as religiões começaram a usar os conceitos de pecado, culpa e punição. Porque isso mata qualquer espontaneidade de questionamento. Quando a gente parou de questionar e de se questionar, aí acabou. Porque viramos um rebanho, um só pastor. Né? E eu entendo, agora, anos depois de estudar a obra e a vida de Jesus, né, que não foi nada disso que ele pregou. Não foi bem assim o que ele disse. Eu acho que é isso que nos falta, né? Os seres tendentes ao bem carecem de ousadia e carecem de desejo de questionamento honesto e filosófico, de coragem de se perguntar, de coragem de aprender, de errar e aprender com seus erros, e de não se melindrar tanto, de ser menos orgulhoso, né? Especialmente a questão do orgulho intelectual, porque eu sei, eu estudei, eu sou dirigente disso, dirigente daquilo. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso acaba em um minuto, quando você passa para outra densidade mais sutil. Você não leva nada. E muitas vezes, depois que você vai embora, ninguém nem se lembra do que você fez. E isso não tem importância alguma. O que a gente tem de mais precioso aqui, enquanto a gente está vivo na matéria, é exatamente essa troca. É cultivar nossa mente, cultivar o nosso coração e não ceder esse território precioso a nenhuma sugestão que seja incoerente com aquilo que a gente assume como valores, como virtudes. Então, mais honestidade, mais espontaneidade, mais olho no olho, mais o que a gente está fazendo aqui agora. Sem melindres, sem suscetibilidades, sem ninguém nem saber quem a gente é e qual é o currículo de cada um. Eu achei isso ótimo. Não ter apresentações de desfile de títulos, entendeu? A gente sabe quem a gente é. A gente sabe que a gente tem um ideal em comum.
E isso é o que é mais importante aqui agora. E isso vai nos fortalecendo, enquanto indivíduos e enquanto grupo, a não ceder 1 milímetro do precioso território da nossa mente, do nosso coração, a algo que a gente não concorde. Muito bom. Eu tenho uma visão sobre isso, e eu queria pegar até o gancho do que o Nival falou, uma coisa preciosa. Ele falou da questão de como nasce o mal. Né? Vamos voltar lá, o que os espíritos disseram? Por que o mal progride? Porque os homens bons são tímidos. A palavra, na verdade, a tradução não é tímido, é covarde. Né? Mas, ok, são tímidos. Os maus são ousados, como disse a Laura. Tem um livro, tem 2 livros interessantes para a gente pensar sobre isso. Um é o livro da Hannah Arendt, né, que fala como o mal nasce de uma forma banal, analisando, né, o que aconteceu nas guerras e tal. Ela vai é uma coisa tão comum quando você vê o indivíduo está praticando aquilo e não percebe. Um outro livro interessante é um livro forense chamado Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. E isso é interessante a gente conhecer esse livro. É um livro que fala de comportamentos, de casos assim que aconteciam dentro de um ambiente forense, né? E aí você vai dizer, pô, mas isso aqui é um exagero. Mas ali tem uma grande coisa para a gente pensar. A gente fica falando de guerra entre bem e o mal. A pergunta que eu faço sempre é, mas como é que você, que está fazendo ou dizendo que participa de uma guerra, quer fazer uma guerra sem saber o que é uma guerra, sem conhecer a guerra, sem saber como funciona uma guerra e sem saber como seu inimigo faz a guerra? Então você entra numa questão que a gente precisa falar hoje, que bodejaria até o direito internacional humanitário, mas que seria o seguinte: qual é a regra de engajamento? Você falou nisso, né? Eu estou usando um termo militar que eu vou usar para lutar essa guerra. A minha guerra de engajamento, ela é toda pendurada em preceitos morais, mas uma moral que é a minha. Aí você vai para o inimigo, o engajamento dele não tem essas barreiras, e aí você vai ser levado a lutar uma guerra desigual. E muita gente diz assim, mas se eu fizer a mesma coisa que o inimigo, eu estou sendo igual a ele. Ué, será? Essa é uma pergunta para se perguntar. Eu volto, objetivo é uma coisa, método é outro. Mas você não pode lutar uma guerra sendo um poeta dentro de um jardim. Ou, perdão, sendo um jardineiro dentro de um campo de batalha ou um poeta num campo de batalha. Você tem que lutar uma guerra como se fosse uma guerra. A guerra é tão ruim, dizia lá um dos grandes aviadores da época lá da Segunda Guerra, que você tem que fazer de tudo para acabar com ela. E realmente foi feito. O mais rápido possível. E aí você diz, pô, mas esse cara fez esse troço? Fez. E guerras são isso. Por isso que eu falei que a guerra, você entra com uma ideia, e quando você entra dentro dela, você vai descobrir que você não vai conseguir fazer tudo aquilo que você pensou. Não só ela não permite, como se você fizer, você inclusive pode estar pecando por omissão e levar a um grande prejuízo de quem está sob sua responsabilidade. Então a guerra não é sobre pensar sobre a sua barra, é pensar sobre a responsabilidade que você tem sobre os seus homens, né? Sobre as pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. É aquela coisa, eu vou falar de um soldado profissional que tem uma visão e vou falar de um conscrito que foi convocado para lutar. Esse cara tem que comprar esse ideal, o nome disso é adesão. Então, a guerra sem a adesão da tropa e guerra sem um engajamento claro do que você pode fazer, você já perdeu. Esse é um tipo de coisa que a gente não pensa. Então, as pessoas dizem assim, eu sou do bem, vou lutar uma guerra e essa guerra está ganha. Me diz uma guerra que tenha sido ganha pelo bem desde o início da humanidade. Nenhuma. Nem a espiritual. Na prática, se a gente for olhar de uma forma fria, sem colocar a fé nessa história, só olhando os fatos, não teve nenhuma. A coisa continua, como disse vocês muito bem. Pô, todo mundo não vai na valsa, todo mundo empurrando com a barriga. Isso é ser do bem? Ou se ser do bem é você se engajar em alguma coisa para você resolver, coisa que os que se dizem espíritos tendentes ao bem não fazem. Porque eu tenho que lutar, mas de uma forma em que eu não suje o meu karma. É complicado você entrar numa guerra assim, pensando no fundo egoisticamente, porque eu não quero me sujar, mas eu posso deixar todo o resto acontecer e engajar milhões de pessoas em um monte de desgraça, porque eu não tive o sacrifício de me sujar para defender alguma coisa. A guerra é isso.
Então, as pessoas falam de fazer guerra, mas não têm ideia de como funciona uma guerra, não conhecem uma guerra, né? Isso é interessante a gente pensar se a gente, como disse o Joseph, alguém citou aqui, não me lembro, muita gente que pensa que está no bem, na verdade está bem mal. Porque quando você permite que o inimigo progrida, isso é ser do mal. E às vezes eu tenho que me impor de uma forma tranquila, diplomática, e às vezes de uma forma violenta, porque a resposta tem que ser proporcional ao método do inimigo. Então a gente, como bem, nessa questão de por que os maus são usados, a regra de engajamento do bem, ela deveria ser também uma coisa conjuntural. Eu me engajo de acordo com o que a guerra exige. E não eu ter uma ideia rígida de que meu engajamento será sempre assim para qualquer situação. Porque o inimigo, se ele não tem escrúpulo e você tem, você já perdeu. Não adianta bater no peito de que eu fiz uma coisa muito bonita, porque você fez uma coisa muito bonita, mas a sua maneira de fazer deixou uma coisa muito feia acontecer, que, aliás, é o que está acontecendo. Essa polarização veio, essas coisas todas que o inimigo vem manipulando, ela vem porque as pessoas estão muito preocupadas, por exemplo, com o autoconhecimento, como se o autoconhecimento fosse te salvar das operações psicológicas do inimigo. Desculpe, o Freud já mostrou que não. Você, como indivíduo, é uma coisa, você, em coletividade, regride a um estágio anterior. Então, pouco importa se você tem muito autoconhecimento, se você, enquanto sociedade, regride. Não importa que você tenha um monte de projeções psicológicas, porque a guerra ela é pensada tecnicamente na parte de comunicação estratégica, na parte de operações psicológicas, de uma forma a envolver até quem tem autoconhecimento. Porque a guerra não é um processo psicológico. A guerra é uma técnica, é uma arte, né? E ela é um conflito. Então você tem que conhecer as regras do conflito. Não adianta só, meu conflito maior é o meu, é o interno, o inimigo. Cara, na hora da guerra não é isso. Porque se o inimigo fizer uma coisa bem feita, bem planejada, com os meios necessários, até aquele que tem tanto autoconhecimento cai. Até porque ele está no meio de uma coletividade, como vocês bem colocaram, que não tem esse autoconhecimento. Você é suficiente para fazer essa diferença? Nem Jesus foi. Eu estou falando coisas polêmicas, exatamente para incendiar um pouco, para a gente sair um pouco da caixinha do bem e do mal, porque assim, eu vejo muita gente que se diz que está no bem, sem nenhuma pretensão de dizer assim, mas você está ajudando muito mais o outro lado com essa tua postura do que realmente combatendo como deve ser combatido. Então, eu achei interessantíssimo a gente entrar nessa questão, porque muitas pessoas podem estar se perguntando, tá, mas quem são as pessoas que trabalham para o bem? O que elas estão fazendo? Como a gente pode identificar, né? Como que a gente pode trabalhar para o bem? E quem são as pessoas que estão trabalhando para o mal? O que elas estão fazendo? Como a gente pode identificar elas? Como a gente pode, né? Porque a gente está aqui, claro, como a gente falou no início, nós estamos, foi o Nival que falou, nós estamos aqui trazendo ideias, né? A gente está aqui conversando, tentando colocar luz em certos assuntos, né? Não significa que é a verdade, né? É o ponto final, né? Mas as pessoas, a gente está trazendo aqui daqui a pouco informações muito importantes para as pessoas começarem pelo menos a se perguntar, a se questionar, poxa vida, será que eu tô no bem, trabalhando para o bem? O que eu estou fazendo para a minha vida e para a vida da minha comunidade, né? Das pessoas mais próximas, enfim, né? Então eu jogo essa bola para vocês. Quem que são essas pessoas que trabalham para o bem? O que elas estão fazendo? Como identificar? E também, quem são as pessoas que trabalham para o mal? E como identificar elas? O que vocês acham? E agora, eu botei vocês numa rua sem saída. Essa pergunta aí é uma pergunta curiosa. Porque a gente não está na cabeça de ninguém, né? Como dizem. Não sei o que se passa na mente dela, não tem um meio assim. A gente não consegue, né? Falando, entender o que se passa na mente de uma individualidade encarnada. E mais difícil ainda, nós levarmos a perspectiva espiritual, né? De outros seres e tudo mais. Só que eu gostaria de... O Pedro disse uma coisa muito preciosa, e né? Que foi Tá truncando o Nivaldo, é o sinal, né? Oscilou aí? Oscilou. Eu não te ouvi, cara.
A Laura disse que as filosofias, né, a filosofia foi sequestrada das religiões. Eu acho que isso, assim, a gente perdeu muito como humanidade, né? É importantíssimo. Talvez hoje, com as redes sociais, com a mídia, com a internet, a gente consiga chamar essas pessoas que gostem desses conteúdos, porque mudou-se, né? O meio de comunicação é muito É verdade. difícil os poderosos fazerem o que eles faziam lá atrás, por meio da religião, nesse caso. E você, Pedro, disse uma coisa muito preciosa, que o Você não conseguiu bem, ouvir de novo. Você não conseguiu ouvir de novo na mesma frase. Tem alguma resistência aí do mal. O mal está entrando na rede. Brincadeira. a gente não tem dados para isso, de que o bem venceu. E assim, cara, é, eu também compartilho desse posicionamento. Se a gente for olhar quando que o bem venceu, né? Tem um filósofo aí do século XVIII, o Schopenhauer, né? Que ele trouxe uma Sim. perspectiva muito diferente para a época, e até hoje é diferente isso, quando ele fala da natureza, que existe uma vontade que regula o funcionamento de tudo, né? Enquanto alguns filósofos antes dele dizia do ideal, né, que existia um cosmo, ou seja, um equilíbrio, que tudo funcionava perfeitamente, ele olhou e falou, olha, não sei se é bem assim, porque o ser humano, ele representa uma vontade que o precede. Se o ser humano, ele é impulsivo, ele busca o poder o tempo inteiro, né? Ele quer conquistar território para aumentar esse poder dele premente, que faz com que o ser humano seja um representante. Então, aqui também, estou trazendo isso aqui para levantar outra polêmica. Porque quando a gente começa a romancear certas coisas, infelizmente, a nossa ótica, a visão, ela fica embotada, né? Ela fica embotada. Então, Karen, como reconhecer, enxergar, distinguir uma pessoa que é do bem, um agente do bem, da luz, que é das trevas, que faz a esse bem, né? Eu não sei se a gente consegue fazer isso na condição de encarnado. Sinceramente, o meio mais fácil é a gente ter lucidez para enxergar as atitudes, as ações e aquela coisa básica, né? Os frutos da árvore. Os frutos da árvore. Com a, né? O que está para além da superficialidade, né? O que está além? Você quer comentar, Pedro? Eu ia fazer uma brincadeira mental aqui para nós, propondo uma análise conjunta aqui, uma situação coletiva muito próxima da gente. Segunda Guerra Mundial, né, a gente sabe, a grosso modo, um confronto entre forças totalitárias, né, contra forças liberais. Vamos colocar bem simplificadamente assim. Em determinado momento, uma determinada força totalitária se juntou às forças liberais e combateram outras forças totalitárias. Muito bem. Pela natureza dessas forças totalitárias, a gente vai dizer, pô, esses caras são o mal, fizeram atrocidades. Sim, mas os supostos mocinhos da história, não por acaso os donos do Bang Bang, né? Mas os supostos mocinhos da história, os aliados todos, e mais uma força do mal, né? Dizendo assim, no sentido de ser totalitária, aí você pode entrar, não vou entrar na discussão ideológica, apenas colocando dessa forma, se juntaram e fizeram um combate àquela outra força que todo mundo diz que é do mal, que é, de fato, em termos de uma verdadeira aberração. Mas o fato foi que os métodos que os dois lados usaram foram muito parecidos. Quem era o bem, quem era o mal ali. Né? A causa disse, eu estou defendendo determinada coisa. Aí, para a gente, ficou isso muito claramente como mal. Depois a gente descobre que aquela mesma coisa que defendia uma coisa, usou uma bomba atômica, usou trocentos, né, fizeram uma série de coisas. Pô, peraí, então, mas você não era o bem?
E aí eu falo da tal da guerra de engajamento e do que é necessário fazer para terminar uma guerra que está indo muito longe, que pode gerar milhões de coisas. Existem discussões militares até hoje, pô, mas evitou-se a morte de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, a que preço? Então, essa discussão de bem e mal é uma discussão meio metafísica, literalmente filosófica. Ela não é tão clara assim. Por isso que muitas vezes a gente vê em alguns livros espiritualistas, não, o ser humano não é preto nem branco, é cinza. Nós somos ainda luz e sombras. Porque vem daí. Porque para terminar aquele conflito horroroso, se lançou mão de métodos tenebrosos para combater alguém que tinha métodos tenebrosos. Ninguém ali sentou no jardim e resolveu conversar com Antônio Média. Foi feito o que foi necessário ser feito. Então, assim, onde é que está o bem, onde é que está o mal ali naquele lugar? No método? Não foi no método. Você vê que antes a gente tinha falado que era no método, e agora a gente está falando que é no objetivo. Mas o objetivo desse conflito, geopoliticamente falando, está aí até hoje. O que está acontecendo no mundo hoje é basicamente uma continuação no mesmo local, quase com as mesmas causas do que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Terminou? Não. Se modificou em política, e de política agora se modifica em guerra novamente, porque o fracasso da tentativa de resolver as coisas de modo diplomático. Problemas do ser humano, problemas de evolução, mas o fato é como é que isso termina. Então, quem venceu? Ninguém venceu. Nem bem, nem mal. Ficou tudo muito difuso. Então, assim, colocar as coisas nessa dicotomia, como todos vocês estão falando, eu acho que é muito arriscado. Inclusive porque leva a gente para uma elite. Eu sou do bem. Será que eu sempre faço atitudes que reforçam o bem ao longo do meu dia? Algumas sim, talvez outras não. Então é tudo uma balança. No final das contas, é uma resultante de para que lado você foi na maioria das suas ações. E aí é que é complicado, porque o outro lado fez a mesma coisa. E aí eu lembro do grande filósofo Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Aí o Freud explica a síndrome da repetição. É verdade. Só ver a história se repetindo. E como é que a gente quebra esse ciclo, né? E aí, gostaram do exercício? O exercício foi meio exercício meio complicado, né? É um exercício bem realidade, né? Bem pé no chão. Prático, né, cara? Como é que ele resolve esse dilema? Mas aí eu fico em dúvida, fico com uma dúvida. Algumas dúvidas, na verdade. O que vocês trouxeram me acenderam alguns questionamentos. Como, por exemplo, o Enival falou algo importante. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Mas a gente sabe que o José falou que no trabalho do bem a gente pode estar bem mal, né? E Jesus nos fala que a gente tem que escolher. A gente não pode ficar em cima do muro. Exatamente. Ou a gente está com ele ou está contra ele. Então, assim, por mais que eu entenda que existe essa dualidade, essa dicotomia, que são polos de uma mesma coisa, né? E que ora a gente está fazendo coisas ruins, ora a gente está fazendo coisas boas, enfim. Como que a gente resolve isso? Como é que a gente escolhe um lado se a gente não pode dizer quem está trabalhando para o bem, quem está trabalhando para o mal? Pois é, eu acho que aí você fala uma coisa que a gente precisa pensar o seguinte: nem sempre ser do bem significa que você será bom. Esse é um ponto importante, porque assim, Jesus falou para você escolher o reino dele, escolher ele, aquele modus operandi, mas às vezes até para defender aquele modus operandi, você vai ter que sair desse. E muita gente, aí é que eu acho que entra uma operação psicológica do inimigo. Muita gente, para não resvalar em atitudes ruins, acaba não tomando as providências necessárias quando o mal está usando uma coisa que você não tem outra forma de responder. A não ser que você faça que nem um Gandhi. Eu vou fazer aí uma resistência pacífica, mas quantos Gandhis existem na humanidade, né? E o próprio Gandhi foi morto. E vou dizer uma coisa para você, a atitude foi muito bonita, mas a Índia explodiu em Caxemira, Paquistão, né? E aqueles problemas que existem lá até hoje, que o Gandhi, mesmo com aquela atitude, ele conseguiu a independência, mas ele não resolveu nada. E é um problema que se projetou geopoliticamente para frente, uma região extremamente conflituosa,
que pode levar um conflito gigantesco por ali, os dois são potências nucleares, matar milhões de pessoas. Será que só aquilo foi suficiente enquanto atitude do bem? A mesma coisa, Dom Pedro II não tomou uma determinada atitude no Brasil, não deixou correr sangue, e nós estamos vendo o que está aí hoje. Será que essa foi a melhor atitude? Ou seja, toda vez que a gente quer tentar trazer uma coisa muito pura para a Terra, a gente esquece que o inimigo está vivo, e que mesmo depois de você fazer uma coisa muito legal, ele vai pegar aquilo, vai distorcer, distorcer, distorcer. Então, assim, é muito complexo você pensar num nível muito amplo, assim, em termos de um espectro temporal, de que uma atitude resolveu tudo. Não, não resolve. Você tem que tomar a atitude correta no momento correto, a atitude necessária no momento correto, fazendo da melhor forma possível, mas sabendo que o bem absoluto não existe nesse planeta. E você não vai conseguir resolver os problemas com o bem absoluto. Não quer dizer que você esteja indo para o lado do mal, mas em determinados momentos você vai ter que usar métodos que não seriam bons. A questão É um problema mesmo. É tentar superar essa dicotomia e ter uma visão e uma atitude mais flexíveis e mais relativas. Não relativizar certos valores, isso não. Sim. Valores éticos são valores éticos, você não vai relativizar isso. Mas você pode questionar e ver que as coisas nesse plano não são perfeitamente boas ou perfeitamente más. Isso não existe. Essa dicotomia é falsa e a gente precisa caminhar para superá-la, porque essa dicotomia nos controla desde que a espécie humana começou a pensar e de que alguém teve a ideia, sedento de poder, que é a droga mais poderosa que existe, é o poder, controlar os demais para que atendessem às suas necessidades e desejos. A gente tem que abrir a mente, mas abrir mesmo, abrir muito, e estar disposto a rever coisas que muitas vezes são a base que sustenta toda a nossa personalidade, nossa vida. E por isso, às vezes, dá tanto medo de rever isso, porque você constrói toda a sua casa mental, sua casa emocional, sua vida familiar e social, em cima de algo que te contaram desde sempre. Mas e se não for bem assim? Nesse planeta, segundo a doutrina dos espíritos, planeta de provas e expiações, aqui não existe bem e mal absolutos. Aqui existe a constante mistura de todos, a convivência entre todos esses tons do espectro. Né? Segundo a doutrina budista, nesse nível em que nós estamos, tudo é sofrimento. Mesmo o prazer e a felicidade, quando acabam, se tornam um sofrimento. Como descobrir as causas do sofrimento para poder transcendê-lo, para poder superá-lo? Então, eu acho que a gente vai por aí. Né? A gente vai nessa direção. Vamos nos questionar e não vamos ter medo de que a nossa personalidade venha a ruir, porque estamos questionando aquilo que a gente sempre ouviu que deveria ser assim. Existem atitudes injustificáveis. Mas mesmo algumas atitudes injustificáveis, em determinados contextos, se justificam. Tirar a vida de um ser humano é injustificável. Numa guerra, não. Numa guerra, se um soldado não mata o inimigo, ou ele morre, ou ele permite que aquele inimigo mate os seus companheiros e mate a população do local. Então, vamos abrir a mente, né? Vamos abrir mesmo, com muita vontade, para que a gente possa construir essa superação de uma falsa dicotomia que nos aprisiona e nos controla há milênios. O Nivaldo deve lembrar dessa. O Arjuna não queria ir para a guerra, lembra? E aí Krishna chega para ele e diz, mas Arjuna, você tem que ir. Ah, mas são meus primos, meus amigos, mas eles nesse momento precisam ser combatidos. E Arjuna foi à guerra. E foi porque Krishna foi à frente. E isso tem 10 mil anos, essa tradição.
Isso deveria ensinar para a gente alguma coisa. E algumas fofocas espirituais aí dizem que Arjuna depois, tempos depois, já que eu falei nele, teria sido o espírito que foi Arjuna, depois que se tornou humano, teria sido Gandhi. Olha só que loucura. Então, assim... E não é que faz sentido? E não é que faz sentido, né? Fez a meia-culpa dele defendendo a não violência. Pô, quem é a gente para falar dessa grande alma? Mas, assim, nossa, que volta, né? E assim, porque não existe resposta fácil, né? Nós estamos elaborando possíveis respostas, né? E só para expandir mais um pouco, porque nós, seres humanos, esses conflitos que nós temos, isso é resultante de algo que vem de outrora, né? Partindo de uma perspectiva espiritual, mais uma vez de transmigração, aquela coisa toda, de outros seres, né? Pois é. De outros seres que Segurando o BO de alguém. a gente é como se fosse bucha de canhão, cara. Assim, eu sei que isso é forte, né? Mas E a gente está tentando lidar com problemas que eu posso, talvez, não é uma certeza, mas é uma possibilidade que nós, como humanidade, na sua maioria, a gente não causou isso. São outros seres poderosos aí de outros rincões que promoveram isso e hoje resultou nisso. A gente foi, né, vários planetas aí, muitos seres exilados, N motivos, e hoje a gente está aqui nessa complexidade. Porque olha quantas possibilidades que nós levantamos e a gente não tem resposta. A gente não tem resposta, né? Porque aí o Jesus, eu não sou cristão, mas ele é uma grande referência, né? Ele falou isso sobre ser morno e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, ele disse: eu vim quebrar a velha aliança, né? Eu vim quebrar a velha aliança. Vamos deixar dessas contendas, ou seja, o sei lá que era o Deus dos hebreus, pedia para eles a sua descendência agir de um certo modo. Aí vem um camaradinha lá e fala: ó, eu quero propor uma nova aliança. Vamos deixar essas guerras que já ocorriam, né? Eu quero promover um novo ethos, um novo modo de comportamento. E para fechar minha reflexão, eu não sei o que vocês acham aí, meus amigos e amigas. Parece que o bem, ele é mais discreto, né? A gente falou dos seres trevosos, em sendo humanos encarnados, talvez nós possamos dizer que são seres humanos que se desumanizaram para fazer o que eles fazem, desenvolver métodos cada vez mais bizarros, cruéis, ou às vezes até bem bonitinhos, mas que no fundo são crueldades. Eles não têm, eu não sei nem se é coragem, mas eles são indiscretos, eles não têm pudor. Acho que é uma palavra também adequada. Eles não têm pudor, né? Eu tenho um objetivo, não importa o meio. Eu quero realizar isso. Enquanto o bem, o poder a gente tira, né? Um poderoso que não tem pudor, ele vai lá e toma aquele poder. O bem parece que não faz isso, né? Ele é discreto no sentido, eu quero conquistar aquela alma, vou dizer desse modo, eu quero conquistar aquela alma para que ela por ela mesma, ela faça o que tem que ser feito, né? Parece que é algo sempre convidativo, não é imposto. Talvez, Karen, a sua pergunta mais atrás, como perceber isso, essa diferença, né, dessas polaridades? Talvez, eu acho que esse é um bom indício. Não é uma resposta pronta, mas é um indício, né? Talvez um fator que a gente deva levar em consideração para avaliar a nossa realidade. Uma coisa convidativa que não é imposta, talvez seja indício de algo que não seja tão malvado. Talvez eu possa dizer isso, não seja tão malvado, seja um pouco diferente. Mas é um assunto que a gente poderia ficar aqui até 5 da manhã falando sobre isso, né? Com certeza. A gente tem bastante coisa para conversar, né? Vários caminhos se abrem a partir desse tema, né? E a gente pode se reunir em outros momentos também para conversar sobre esses temas, né? Que são maravilhosos, são importantíssimos da gente trazer, a gente debater aqui, trazer cada um a sua ideia, a sua visão, sua perspectiva, né? Seu conhecimento. Mas, assim, para a gente já ir se encaminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, de cada um de vocês,
dentro dessa dicotomia, dentro dessa dualidade que nós vivemos, dentro de nós e no nosso planeta, com tudo que permeia o nosso planeta, as religiões, as filosofias, a política e tudo mais, as nossas vontades, né, os nossos objetivos pessoais também, levando em consideração a nossa caminhada evolutiva, como a Anival falou, de outras instâncias, né? Como que vocês acham que as pessoas podem cada vez mais trabalharem? Eu não diria nem trabalhar para o bem, eu diria para harmonizar essa dualidade, para equilibrar essa dualidade, para a gente poder trabalhar dentro de nós esse yin e yang, né? Essa dualidade nossa, de forma harmônica e viver bem. Porque não adianta, como o Pedro trouxe, a gente não vai ter perfeição nesse planeta, a gente não vai ter só luz nesse planeta, né? Talvez só quando Jesus voltar, se voltar, né? E mesmo assim, a gente sabe, pelo menos na doutrina dos espíritos, nos livros da codificação já é nos dito, né, que é possível errar até os cristos planetários, né? Até eles podem errar. Então, quem dirá nós mortais aqui, né? Mas dentro dessa visão, assim, dessa sugestão que eu estou dando, né? Em vez da gente, o que vocês falariam para as pessoas para elas irem trabalhar para o bem? Não, como que elas podem se harmonizar essa dualidade que existe dentro delas e também não se deixar influenciar por essa dualidade que está externa no mundo, que tanto nos influencia hoje? Eu tenho pensado da seguinte forma. Eu vou fazer mais uma provocação, mais uma pergunta. Partindo de um conceito chamado livre-arbítrio, né? Vamos partir da seguinte premissa: o bem, ele é uma doação absoluta, onde o ser se doa. Muito bem. O universo é dual. Portanto, no universo existem separados, e eu acho que esse é o ponto, né? Dentro da filosofia chinesa, o yin e o yang, eles existem o tempo todo dentro do tal, aquilo vai girando e nunca é bem ou mal, ou branco ou preto, é sempre um estado de estar, né? Então, se o bem e o mal existiram, e vamos dizer que são a representação dessa cisão de realidade, talvez a realidade fosse una, né? É isso que a gente sempre diz, né? Que a verdade é una. Então, quando houve essa cisão, cindiu em bem e mal. Se o bem fosse uma fatalidade, qual é o mérito que você tem em se doar e chegar até ele? Você vai chegar lá de qualquer jeito. O bem não pode ser uma fatalidade, ele tem que ser uma busca. Se ele é uma busca, ele não venceu ainda. Ele terá que vencer se você quiser continuar a busca. A busca é inexorável, se for, cadê o livre-arbítrio? Não faz sentido. Dialeticamente não faz sentido. O bem não pode ser uma imposição de forças, digamos assim, governamentais, uma força legalista que diz é assim que tem que ser. Tudo bem, vai ser assim a partir do momento em que eu entender e que eu me doar. Mas se isso for uma fatalidade, não tem mérito nenhum, porque eu vou chegar lá de qualquer jeito, faça força ou não. Então o bem tem que ser uma... Acho que essa ideia de Jesus, talvez isso explique até por que os cristos cósmicos, ou esse, não interferem. Por que ele deixa isso correr solto? Porque talvez ele saiba que o bem tenha que ser uma conquista, tem que ser uma doação que o ser faz espontaneamente, e não uma imposição de uma mecânica de vida, porque aí o livre-arbítrio não significa absolutamente nada. Eu vou chegar lá, fazendo ou não fazendo, eu chego lá. Não, eu tenho que saber que se eu não fizer, não chego. E aí, por isso, aquilo me causa um desconforto tal de que eu vou querer viver nesse arquetípico bem, e isso significa que o bem vai se espalhar de mim. E aí eu estou realmente conquistando um mérito de buscar esse bem. Senão eu não estou sendo um humano, eu estou sendo um autômato. Sim. Pode ir, Laura, pode ir. Vai, que você já está com o raciocínio articulado aí. Eu já estou articulando. Não, foi muito boa essa proposição do Pedro. Eu acho que é por aí também, gente. Eu acho que é por aí.
essa coisa do convite, né? E você se doar. Então, uma frase que diz mais ou menos assim: pensar globalmente, agir localmente, né? Yes. Ou seja, eu penso nesse todo, no nosso caso, a nossa humanidade, mas eu não consigo agir nesse todo, né? Eu vou agir no contexto que eu estou inserido, a começar de mim mesmo, obviamente, família, e a gente vai expandindo dentro das possibilidades de cada um. E também sempre levar em consideração, corroborando com o Pedro, que o bem é uma produção. Você produz o bem, né? Por si, eu vou ter a ousadia de falar que ele não existe, né? Porque é o ser humano que produz isso, né? Mais uma vez, eu citei a natureza lá atrás, que é insaciável, que é essa vontade louca, ensandecida. Aí vem o ser humano, que tem isso na sua constituição, e a gente, por N motivos, nós desenvolvemos a racionalidade, e dentro da racionalidade, nos permite elencar princípios, né? Elencar valores, elencar, desenvolver sonhos, e dentro disso aí vai nascer o bem, o possível bem, né? Então, a gente lançar a mão, fazer uso elegante, gentil, com brio também, a gente tem que ter esse brio, né? Pô, esses são meus princípios, então eu vou fazer de tudo para seguir alinhado com esses princípios e tentar produzir, dentro da circunstância pessoal de cada um, esse bem, que naturalmente a gente vai conseguir, pensando de um modo metafísico, quântico, sei lá, essa fragrância, né? Que aí as pessoas se permitirem serem também envolvidas aos pouquinhos, porque os espíritos lúcidos aí, eu acho que eles pensam, nós temos eternidade, né? Então, não tem por que a gente ficar nessa rodinha, nesse 8, parece que a gente nunca sai, sendo que a gente tem a eternidade para superar essa dualidade, né? Então, acho que é por aí a minha reflexão. Interessante, né? Você falou sobre a natureza. Eu aqui da minha nave, eu costumo dizer que a Terra é um planeta lindo, de longe. Porque quando você chega bem perto, é só canibalismo. É um comendo o outro, desde o nível dos micro-organismos até o sentido figurado dos seres humanos. Quanto mais poderosos, mais canibais. Mas como é que a gente sai disso, né? Eu me faço essa pergunta. Eu, às vezes, implico com o Pedro, porque, e com a dona Ângela também, porque ficam querendo entender. Eu sou uma implicante, é verdade. Eles ficam querendo entender muito o porquê das origens. Eu fico assim, gente, eu não quero saber do que já passou. Eu quero saber do agora e do que vai ser daqui para frente. O que eu fiz está feito. Eu não vou mudar o que eu fiz. Eu posso, no máximo, refletir sobre o que eu fiz e tentar fazer diferente se eu não fiquei satisfeita, se eu não gostei do resultado, se eu achar que o resultado não combina com aquilo que eu tenho como valor e como norte. Então, eu acho que é por aí. Não se tornar refém de culpa nenhuma, abrir a mente e o coração a todas as possibilidades, por mais estapafúrdias que possam parecer, não ter medo de pensar livremente, não ter medo de conversar abertamente com as pessoas, ouvir opiniões diferentes, né? E não reagir imediatamente, mas sim tentar digerir aquela opinião e ver o que você aproveita daquilo para você, né? E fluir na vida, né? Fluir tentando harmonizar as coisas, tentando fazer esse movimento natural do Tai Chi, né? Do Yin, do Yang se alternando e um dando origem ao outro e se intertransformando completamente, né? O tempo inteiro esse movimento, essa dinâmica. E entender que enquanto a gente for refém da dicotomia bem e mal, a gente não vai avançar um só milímetro. A gente só vai reforçar as disputas polarizadas e polarizantes.
É só o que a gente tem visto. E essa é a tática preferencial de quem quer nos destruir, de quem quer que a gente não avance, não evolua, de quem quer que a Terra não se torne um planeta melhor para se viver. Acho que é isso que eu tinha pensado. Eu vou um pouquinho mais a fundo. Ótimo. Um pouquinho mais a fundo. Vocês estão falando de bem e mal, né? Se a gente for parar para analisar, nós somos energia em estado condensado, energia materializada. Einstein, ele lançou a ideia que ainda está sendo existem cientistas tentando comprovar que lá do quark ainda existe uma supercorda, né? Então, o quark não seria o último estado minúsculo né? Uhum. Então, eu acho que ao invés de, partindo desse princípio que nós somos cordas, que vai se materializar até ficarmos assim como nós estamos, e tudo no universo é assim também, partindo desse princípio, o bem e o mal não existe. O que existe é harmonia e desarmonia. Porque quando as coisas estão harmonizadas, elas funcionam de forma harmônica, bela, bonita, né? Tudo. Aí entra os nossos pensamentos, o nosso corpo, como o Anivaldo trouxe, né? As nossas células. Claro, a gente ainda está num mundo onde, como tu falou, existe canibalismo desde dentro de nós até o macro, né? Mas eu acho que nós, dentro dessa escala evolutiva em que nós estamos, desde quando nós fomos formados lá na fagulha divina lá, de planetas que nós viemos, enfim, faz parte esse estágio. Se nós não estamos em um planeta feliz lá, onde existe harmonia, onde não existe esse canibalismo, eu me pergunto, acho que a gente talvez precise passar justamente para fazer essas reflexões, para a gente entender como que a gente tem que agir, como produzir o bem, como o Unival falou, como produzir essa harmonia. Né? Yin e Yang em eterna transformação. É isso aí. Energias que vão se materializando e desmaterializando. E harmonia é um termo muito feliz, Karine, porque as pessoas tendem a usar o termo equilíbrio, que é muito mais estático, que é muito mais... Harmonia, a gente pode estar em constante movimento, isso, só que de forma harmônica. Isso é perfeito. Esse tema é muito... Esse tema é comparativo, porque a harmonia é em relação a... Ele não é absoluto. Né? Isso remete a uma coisa tipo assim, será que a tal perfeição, né, se a gente chamar Deus da perfeição, vamos chamar isso, né? Alguma coisa existe fora de Deus? Não. Então, se existe o bem e o mal, os dois estão dentro dele. Só que sombra e luz, harmonia e desarmonia, caos e ordem, se tudo isso está dentro dele, o nosso problema aqui é que essas coisas se separaram e criaram um universo dual, porque nele essas coisas estão harmonizadas e integradas. Ele é o tal, ele não é o yin nem o yang. E esse talvez seja o grande problema dessa dualidade desse universo. A gente caiu num universo dividido e, portanto, desarmônico em relação ao seu próprio centro. Essa é uma reflexão que a gente pode fazer. Então, assim, suprimir o bem, ele existe em Deus, não posso suprimir. Suprimir o mal, ele existe em Deus, eu não posso suprimir. Integrar os dois, não de forma caótica, mas de forma harmônica. Onde cada momento o yin responda ao yang, o yang responda ao yin, e essa alternância permanente ocorra de forma harmônica, e não desarmônica e desintegrada, como acontece hoje, no nosso universo. Talvez seja uma extensão da sua reflexão. E trazer isso, essa reflexão aí que tu fez, que a Laura iniciou também, para atitudes diárias é complicado. Sim. É muito Até porque a gente vive no caos, né?
Não, e é porque a gente aprendeu já, desde que a gente veio para cá ou até antes, a exemplos de bem e exemplos de mal. Sim. Então, como harmonizar isso? Como unificar esse negócio, né? Não é fácil. É um tema que cada vez que a gente vai falando sobre ele, vai ficando cada vez mais complexo. Não vai temos o cérebro. a pretensão de responder isso, apenas de deixar as ideias em ebulição. Exatamente. Mas é interessante porque, finalizando o nosso bate-papo com esse assunto, a gente pode voltar para o início, que é o quê? Por que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz? Na verdade, é um polo que está se sobressaindo mais do que o outro. Mas em algum momento dessa história evolutiva nossa, vai se harmonizar. Só que até lá a gente tem muita coisa para aprender, para trabalhar em nós, no mundo, enfim, né? Enquanto grupos, né? Que a gente, enfim, a gente, querendo ou não, nós somos agentes de transformação, né? Principalmente quem trabalha na área da saúde e tudo mais. Então, é inevitável a gente contribuir para o avanço da sociedade, como a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo reflexões para gerar reflexões nas pessoas, para tirar elas da zona de conforto, né? É um pequeno caos para tentar harmonizar, digamos assim, né? Então, gente, acho que é isso. Muito boa o nosso bate-papo. Foi ótimo. Vocês querem fazer alguma consideração final? Falar alguma coisa? Foi muito bom encontrar vocês aí. Há tempo que a gente não se Verdade. Um bate-papo tão ordenado, né? Conseguimos nos ouvir. Nós somos direitinho, nós somos... Né? De vez em quando é bom, né? Sim, claro. Foi muito legal. É só agradecer mesmo, foi muito gostoso, foi bem fluido, né? E nós conseguimos harmonizar aí. Sim, legal que deu a harmonia prevaleceu, né? Deu uma renovação nas ideias, assim, a gente resolveu, não sei se espontaneamente ou não, aí o grupo responde, né? A própria teoria dos grupos, cada um abordou de um jeito, né? E acabou todos os jeitos se convergindo. Sim. E aí pôde dar uma ampliação, pelo menos para mim, assim, na visão de cada um, né? Saio daqui com algumas coisas para pensar, assim, bem sérias, assim, bem profundas. Ouso dizer que saímos todos daqui um pouco transformados. E espero que, desejo que quem nos assista também, né, saia um pouquinhozinho transformado, né? Nem que saia com cheio de dúvidas. A gente já fez um bom trabalho. Como diria um amigo meu, sei que a gente pode ter ferido algumas suscetibilidades, pode ter desagradado alguns, mas são reflexões para a gente. São reflexões, não são verdades. Reflexões para a gente parar para pensar e será que a coisa é tão absoluta como a gente às vezes se perde? Talvez não seja, né? São apenas reflexões. Na correria do dia a dia, no automatismo que muitas pessoas vivem, e até a gente às vezes vive, né? É muito fácil a gente cair nessas ciladas e querer ser taxativo nas coisas, né? Não precisa. Verdade. Gente, muito obrigada por estarem conosco. Espero vê-los em breve em outra live, tá? Isso aí. Estou muito feliz, tá? Então, é isso. Boa noite. Boa noite. Um abraço a vocês, boa noite ao pessoal que está nos vendo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.